São 11 horas e 28 minutos. A gente vai conversar agora com o nosso querido André Coutinho. Coutinho, que é uma referência hoje no turismo. O Coutinho especializou nessa área e ele tem informações sobre esses cruzeiros, né, Coutinho? A gente acompanhou de perto essa angústia de um cruzeiro específico que estava no litoral brasileiro, do Rio de Janeiro. Aparentemente agora as pessoas desembarcaram também depois de um surto a bordo. E há justamente um receio porque essa indústria cresceu demais nos últimos anos no Brasil, empregou muita gente, trouxe dividendos por meio de impostos para o Brasil e tudo mais, mas tem sofrido muito em meio à pandemia. E quando todo mundo imaginava que as coisas estariam um pouco mais calmas, aparentemente não é assim. Conta pra gente, Coutinho, bom dia para você. Tudo bem, Barão? Bom dia a você, a Ellen, a todos os ouvintes da Band News FM. Exatamente, né? Os cruzeiros agora estão sofrendo. Foi um dos setores do turismo que mais sofreram lá no início da pandemia, em março de 2020, paralisou por completo, demorou muito para voltar. Trata-se de um ambiente relativamente fechado, né? Porque eu digo relativamente fechado porque tem muitas áreas abertas no cruzeiro, e se você for um viajante responsável, você consegue fazer um cruzeiro sem aglomerar, sem se colocar em risco, mas nem todos são assim. Agora, você fica ali num lugar por 4, 5 dias, uma semana. E o que acontece com o cruzeiro? O que está acontecendo? É disparada a atividade que mais testa. Eu conversei de forma exclusiva ontem com o presidente da CLIA Brasil. A CLIA é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, e ele me passou alguns números interessantes, né? O cruzeiro, cada navio tem testado mais de 10% dos passageiros diariamente, e os passageiros precisam mostrar já um teste negativo para a Covid, há um segundo teste feito de forma aleatória já no embarque, e diariamente pelo menos 10% dos passageiros são testados. Com relação à tripulação, 100% da tripulação é testada semanalmente, o que dá entre 14% e 15% por dia. Muito teste, aumento de casos de Covid, um salto gigantesco. Só para o ouvinte ter uma ideia, a Anvisa divulgou os números ontem pela manhã. Do dia 1º de novembro, quando começou a temporada de cruzeiro, até a última segunda-feira, dia 3 de janeiro, foram 829 casos registrados nas 5 embarcações que operam aqui no Brasil. O problema é que desses 829, 798 foram contabilizados somente entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. É um salto gigantesco. O presidente da CLIA diz que esse número relativamente ainda é um número pequeno, 829 casos, para mais de 130 mil pessoas que embarcaram nos cruzeiros aqui no Brasil. A temporada de cruzeiros está suspensa, ainda há, como o Barão acabou de dizer, alguns navios que estão finalizando os itinerários. São 3 os navios que estão finalizando os itinerários, 2 já estão parados, atracados nos portos, com todos os tripulantes em quarentena, sendo testados diariamente e observados diariamente. Quando esses outros 3 navios atracarem, os 5 navios vão ficar em observação, vão passar por uma higienização completa para, quem sabe, a temporada ser retomada no dia 21 de dezembro. O presidente da CLIA Brasil, Marcos Ferraz, disse que só vai ser retomada a temporada quando as empresas tiverem todas as condições de manter o nível de excelência de serviço. Não adianta nada você embarcar num navio de cruzeiro e não poder fazer nada lá dentro, e obviamente quando for seguro do ponto de vista sanitário. Ele disse que este é um momento de reflexão, de começar do zero. Esse é o momento mesmo de desligar e para voltar a ligar e sentar com todo mundo e avaliar a situação, ver se houve erro mesmo entre as partes e corrigir. Acho que melhorar processos, acelerar o máximo possível. Existe uma condição nova aí da Omicron vindo, a gente viu os municípios trabalhando e pedindo, querendo ter mais informações para aprovação das escalas e suspendendo embarque e desembarque, e ficou uma situação insustentável. Então a gente está nesse momento sentando com todos, reavaliando os processos e vendo como a gente pode melhorar para a gente voltar com segurança aí dia 21. Então, o momento é de reflexão e tentar acertar isso tudo. Barão, diversas reuniões estão sendo feitas entre a CLIA, as empresas, Ministérios da Saúde, Casa Civil, Turismo e Infraestrutura, Anvisa e também secretarias de saúde municipais e estaduais.
Coutinho, pelo que a gente entendeu aí dessa palavra, esquece. Cruzeiro, nesse momento, um abraço, né? Sei lá quando vai voltar. É um pouco por aí mesmo? E a galera que já comprou, tinha passagem marcada, enfim, como é que está sendo esse processo? Bom, a MSC Cruzeiros diz que já iniciou a comunicação com os hóspedes e também com os agentes de viagens que acabaram sendo impactados e que vão ser impactados por essa decisão da suspensão. A Costa Cruzeiros também já entrou em contato com passageiros e agências e disponibiliza os canais de atendimento para que os clientes possam se informar com relação a condições de reembolso e créditos para a realização de um cruzeiro em outro período. Nós conversamos ontem com o doutor Arthur Rolo, que é especialista em defesa do consumidor. Ele disse que, diante das leis que temos no Brasil, as empresas estão fazendo mais do que elas deveriam com base na lei. Então, por enquanto, tudo bem desse ponto de vista. Não é tudo bem para quem sonha em fazer uma viagem de cruzeiro, organizou, esperou por esse momento e simplesmente não vai fazer. Agora, Barão, pelo que eu conversei com todas as partes envolvidas, eles estão otimistas, viu? Eles acham que o governo federal quer que volte a temporada no dia 21 de janeiro e todos estão trabalhando para isso, nem que sejam criadas novas regras, novos protocolos ainda mais rígidos. Os protocolos são muito rígidos. Ontem a gente acompanhou a Copinha, a Copa São Paulo, em São José dos Campos. A torcida do Corinthians invadiu o estádio no bom e no mau sentido, e ninguém com máscara, só que lá ninguém está sendo testado. Né? Eu fico imaginando se tivesse teste de, 10% do público que estava lá, quantos positivos dariam. Então estamos passando por um momento delicado e sim, essa temporada de cruzeiros acaba pagando por estar testando demais, mas não cabe a nós aqui, cabem aos especialistas, à Anvisa, decidirem se é um momento para continuar tendo cruzeiro ou não aqui no nosso país. Coutinho, Opa, desculpa. Só para dizer, Ellen, que tudo bem, acho que não dá para comparar o que está errado, né, que é essa história da invasão corintiana, claro, ou da invasão de torcida, independente de qual torcida for, com o que está certo, né? Não vamos demonizar os testes. Se as pessoas testaram positivo e se há essa política dentro dos cruzeiros, né? Que bom. Né? Isso possibilita que menos gente se contamine. Fala aí, Ellen. Eu queria entender a dimensão destes cruzeiros para o turismo aqui no Brasil, porque a gente está falando bastante disso. A gente sabe que tem alguns passeios que são tradicionais, né? Alguns desses cruzeiros que são muito tradicionais aqui no país. Queria entender um pouco a dimensão desse setor de cruzeiros aqui para o nosso turismo. Bom, Ellen, é gigantesca, a dimensão é gigantesca, eu estou até achando o número certo, 360 mil turistas, se tivermos todos os cruzeiros voltando a sair em janeiro e a temporada vai até meados de abril, a expectativa era de 360 mil pessoas viajando, o impacto de 1 bilhão e 700 milhões na economia e geração de até 24 mil empregos. Então, é um impacto muito grande, mas óbvio que é um momento, primeiro, de cuidar de vida, de saber, do ponto de vista sanitário, se podemos ter cruzeiro ou não. O que eu quis dizer, Barão, e o Barão pontuou muito bem, né, quando eu fiz a comparação com o jogo do Corinthians ontem, é que, assim, estádio de futebol tem uma aglomeração clara de pessoas sem máscara e não necessariamente 100% vacinadas e 100% testadas. Né? E no cruzeiro, no navio de cruzeiro, estão todos vacinados acima de 12 anos de idade e todos são testados periodicamente. Agora a gente passa por um momento delicado da pandemia no mundo, né? Recordes atrás de recordes de infectados, e talvez seja um momento de repensar, sim, a atividade de navio de cruzeiro, mas também, infelizmente, outras atividades também. É isso aí. Bom, o Coutinho, claro que vai continuar de perto, acompanhando não só o que envolve os cruzeiros, mas que envolve tudo relacionado ao turismo. Né? O Coutinho está fazendo um trabalho muito bacana no Partiu Band News e diariamente aqui na Band News FM, trazendo informações, detalhes, algumas que eu acho que vieram para ficar referente à política de alguns hotéis. Por exemplo, né, a história de não ter alguém arrumando o seu quarto todos os dias, e sim você pede eventualmente para alguém lá arrumar seu quarto e tal. Acho que é algo que veio para ficar, até porque vai diminuir os custos de quem cuida dos hotéis. Mas, de qualquer forma, outras também importantes, menos contato, mais
digitalização, enfim, o Coutinho está fazendo um trabalho muito bacana, acompanhando de perto essas mudanças, e tomara que muito em breve todo o setor de turismo, que foi duramente afetado, volte a ficar 100%, não só no que se refere aos cruzeiros. Couto, bom trabalho para você mais tarde, muito obrigado pela participação excepcional aqui no Band News Station, e até mais, Coutinho. Valeu, contem sempre comigo. Abraço, bom finalzinho de programa para vocês. Tchau, tchau.